Ok, então vamos lá. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Arthur Bueno e serei o host e o seu guia dentro dos bastidores da digitalização. Iniciei esse podcast pois, além de um apaixonado pelo tema, como pré-vendas na UiPath, estou diariamente auxiliando diferentes empresas e negócios a implementarem a sua digitalização através da automação. Por essa razão, posso trazer e compartilhar uma visão única desta jornada. Pretendo apresentar histórias de sucesso, fracasso, aprendizagens e dicas de como você pode iniciar a sua digitalização. Sejam bem-vindos, então, aos Bastidores. Iniciamos essa temporada conversando com a Ana Paula da Silva Santos, coordenadora do ROC ou COI, RPA da Suzano. Para quem não sabe o que é ROC ou COI, fiz um webinar a respeito disso e vou deixar o link na descrição do episódio. Falamos da importância de se estabelecer um ROC e do mesmo ter uma marca, um mascote ou branding, assim como as dores de se estabelecer um programa de digitalização. Não somente isso, mas dicas de como então iniciar a sua jornada de uma forma mais inteligente e robusta. Então, com isso, bora pro episódio. Prazer enorme estar aqui com você, Ana. Um pouquinho antes do episódio começar, eu comentei que nós estaremos convidando você e quem você é, mas acho que é muito mais interessante ouvir de você mesmo. Então, você pode contar um pouco da sua história e como é que você se tornou a líder do ROC, ou COI, da Suzano? Eu que agradeço, Arthur, acho que pelo espaço da gente estar batendo esse papo, acho bem legal. Hoje eu estou como coordenadora do nosso COI aqui, Futuro ROC, e estou na Suzano há 9 anos e meio. A minha carreira ela é trajetória de área financeira, então eu tenho por formação, sou formada em ciências contábeis, pós-graduação em contabilidade tributária, gestão estratégica de negócios e também gestão de projetos. Então, eu trabalhei mais de 18 anos na área fiscal, tributário. Eu era coordenadora tributária da Suzano, só que assim, sempre fui uma pessoa que gostei muito de tecnologia, de entender sistemas, de conhecer, e sempre gostei muito de processos. Então, comecei a migrar de carreira em 2018, mais ou menos, que eu fui me envolvendo em alguns projetos, né, da área tributária, e me apaixonei por essa área de projetos, de tecnologia, e não voltei mais para a área tributária desde 2018, eu tenho focado mais em projetos. E em 2020, comecei a trabalhar mais com automação, melhoria contínua, e em 2021, a Suzano teve a estratégia de criar o COI, e aí eu fui convidada para implementar, né, desde o início do COI e estou até hoje aí com o time, fazendo as automações e entregando aí as melhorias de processo. Acho que é um pouquinho da história. Legal, ou seja, você não tem formação especificamente técnica, não fez um curso específico de liderança de COI, mas com a sua jornada, mesmo assim, dada a facilidade da tecnologia, mesmo o processo implementado aí, você conseguiu embarcar nisso com facilidade. Sim, e assim, eu acho que é um pouco da cultura da empresa. Dentro da Suzano, a gente acredita muito que a transformação digital, ela é 70% focada em pessoas e 30% tecnologia. Então, a gente acredita que as pessoas que fazem a transformação digital usando a tecnologia da melhor forma. Eu falo assim, que eu sou uma prova de que uma pessoa da área de negócio, né, financeiro, pode vir para uma área de tecnologia e conseguir tocar uma área de COI aqui, de ROC, por gostar de tecnologia, por entender de processos. Eu não sou uma pessoa técnica desenvolvedora de RPA, eu não tenho uma formação nisso, mas eu consigo ajudar o time a enxergar bons projetos pelas minhas skills anteriores de gestão em área de negócio. Então, esse background ele me ajuda a tocar aqui e enxergar bons projetos, retorno financeiro dentro de projetos de RPA e outras tecnologias, porque o nosso COI aqui não olha só para RPA, a gente tem algumas outras, BPMN, Task Mining, dentro do nosso background aqui também. Isso é muito interessante, porque eu sempre digo, você ter uma visão de processo
é muito importante quando a gente está falando de melhoria, Sim. né? Não só da tecnologia, porque quando você conhece somente a tecnologia, às vezes você não tem essa visão de, tá, mas aonde melhor aplicá-la? Uhum. Como você vem da área de negócio e já sentia as dores, sabia aonde tinha os maiores gargalos, você agora, entendendo um pouco mais da tecnologia, tem essa visão mais ampla de, não, então vamos adotar ela dessa maneira aqui, porque é aqui que a gente vai ter o melhor resultado. Isso acho que é fundamental para um COI, de ter Uhum. essa visão, porque se o COI ele é puramente técnico, visando sempre qual é a tecnologia que eu vou usar, ou buscar sempre a tecnologia de menor custo, talvez ele não entregue o resultado esperado, porque ele não Uhum. vai atingir de fato a área de negócio, a dor específica da empresa. Assim, quando você tem uma área muito técnica, você corre o risco de automatizar o as-is. E nem sempre o as-is do processo é o ideal. Então, você corre o risco. Se você não tem um COI misto ali de pessoas técnicas que conheçam muito bem o técnico, a gente acho que até para ficar claro, não é que não precisa de pessoas técnicas, tem que ter a pessoa técnica, mas tem que ter algumas pessoas que conheçam bem de processos, justamente para ter a crítica do processo, não simplesmente ir lá e colocar a tecnologia num processo que muitas vezes não está otimizado, tem alguma falha, tem algum tipo de problema, que às vezes uma pessoa técnica de sistema, ela simplesmente vai pegar e vai automatizar. É como eu sempre digo aqui, que a gente não pode automatizar a burocracia, sempre puxar, otimizar o processo ao máximo possível no momento, para depois você colocar automação ou qualquer tecnologia que seja. Acho que sempre tem que ter um filtro de processo ali. Perfeito, eu gosto muito também da frase do automatizar um processo ruim, você não melhora ele, você só deixa ele ruim mais rápido. Exato. Eu falo que a gente acelera o caos. Perfeito também. Bacana. Bom, e assim que vocês decidiram formar o COI ou o ROC, como que foram os primeiros anos na empresa? Como é que foi a aceitação do pessoal? Assim, havia bastante procura das áreas de negócio? Eles compreendiam do que se tratava? Como é que era essa dinâmica? A gente começou em janeiro de 2021, o nosso COI aqui, e a gente começou pequeno dentro do centro de serviços. Então, o escopo era limitado ao centro de serviços da Suzano. A procura era grande, só que muitas vezes vinham processos que estavam imaturos ou não era um processo que um RPA poderia resolver. Então, assim, a gente tem uma batalha até hoje ainda, acho que pelo tamanho, né, da Suzano, são 38 mil funcionários, né, sendo uns 17 mil diretos e 20 mil indiretos. Então, assim, é uma gama de pessoas muito grande. É um exercício diário de ensinar mesmo as pessoas onde o RPA pode ser aplicado, quais as tecnologias que a gente consegue colocar junto com ele. Mas, assim, é um desafio, mas a procura é bem grande. As pessoas procuram muito, porque, assim, a Suzano é uma empresa praticamente centenária. A gente tem bastante processo manual. Então, assim, mesmo nas áreas administrativas e nas áreas industriais, a gente tem muita coisa que às vezes ainda é anotada em papel. Então, a procura ela é bem grande, só que o filtro também tem que ser grande. Então, a gente tem um trabalho bem grande de discovery e até agora a gente está começando a usar o Task Mining para justamente ajudar nessas frentes de mapeamento de processo, de identificação. No primeiro ano, a gente conseguiu automatizar em torno de 42 processos. E aí, para esse ano, né, o nosso segundo ano, a gente espera também finalizar com mais 40. A gente está desenvolvendo, por exemplo, hoje, acho que tem uns 17 RPAs, que deve ter mais uns 25 ali, aguardando na fila. A aceitação, assim, eu acredito que ela vem crescendo de uma forma positiva, mas ainda, como eu falei, aparece muito projeto, às vezes, que são dores das áreas, né? A gente entende que são dores das áreas, mas às vezes quando a gente olha num universo, né? Como eu falei, de 38 mil colaboradores com milhares de processos, quando você olha, às vezes é um processinho muito pequeno em virtude do potencial todo que o RPA pode trazer ali. Até porque a mão de obra e recursos do rock são escassas, então vocês têm que ir É, muito certeira ali em oportunidades que vão realmente trazer a diferença. sim. A gente tem recursos limitados. Acho que, como todas as áreas, o recurso é limitado. Então, a gente tem que, todo dia, ali, fazer um exercício de bom uso desses recursos. E você estava comentando antes que vocês começaram a usar o Task Mining também para ajudar nessa busca e entendimento dessas ideias, porque
até pelo que você está me falando, muitas vezes a área busca vocês sem muito conhecimento do que a tecnologia ou das ferramentas que vocês utilizam é capaz, então vem um pedido não tão maduro. Com o Task Mining, então, vocês acreditam que com isso vocês vão poder receber ou encontrar essas oportunidades de uma forma mais estruturada? Sim, a gente está começando a utilizar. Então, hoje mesmo eu tive uma reunião com uma área de negócio e a área topou da gente colocar o Task Mining ali para a gente rodar, justamente porque a área muitas vezes conhece os principais processos, mas tem, sei lá, 10 pessoas que executam aquele processo. Muitas vezes não tem o padrão. Então, tem uma pessoa que faz de uma forma, outra, e isso é meio pulverizado. Então, é justamente para a gente tentar buscar padrões para ajudar tanto na descoberta de projetos mais estruturantes, então você conseguir tentar enxergar, por mais que você vá em uma área específica, mas você conseguir enxergar o processo do início ao fim, e também para algumas dificuldades que a gente tem no momento do desenvolvimento, porque as áreas, por mais que elas saibam o processo está muito nas pessoas. Eu até brinco que a Suzano, ela é uma empresa efetivamente de pessoas, ela não é uma empresa de processos. Então, assim, a gente tem processos, tem procedimentos, mas muitas vezes isso tá, assim, tem o documental, mas muitas vezes está na cabeça daquela pessoa. E isso, para a gente desenvolver, fica muito difícil, porque a pessoa, ela tá ali no dia a dia dela, para ela é transparente. E muitas vezes, quando você faz um mapeamento, tira dúvida com a pessoa ali numa entrevista, ela só lembra o caminho feliz. Os erros que podem dar no RPA, às vezes ela sabe os principais, mas ela não lembra todos, porque às vezes tem um que acontece algumas vezes só. E como também tem essa variação de processos, né? Pessoas diferentes fazem de forma diferente, pode ser que dê erro de uma forma para um e às vezes erro de uma forma para outra. Então, com o Task Mining, assim, a gente quer buscar essa questão. Acho que são três outputs que a gente espera. Encontrar projetos e ter mais assertividade em qual que é a redução de tempo, de ganho deles. Eu acho que ajudar as áreas a enxergar essa variação de processo e até organizar os processos dela. Porque muitas vezes pode ser que eu coloque um task mining ali, mas a bagunça, sei lá, tá tão generalizada que não dá para eu colocar um robô ali. Eles vão ter que dar um passo atrás, analisar aqueles resultados para ver qual que é a melhor forma de executar aquele processo. E outra é justamente assim, o processo eu vi que dá para robotizar e eu tentar pegar o máximo de variação de problemas que podem acontecer naquelas execuções, que é uma dor que a gente tem forte hoje dentro do time de desenvolvimento, que aí coloca o robô para rodar, começa a aparecer um monte de erro, aí você fala para o usuário, né, pessoal, tá começando aparecer esse erro que não estava mapeado. Poxa, eu esqueci de falar, podia acontecer isso. E aí, às vezes, você tem que voltar ali e gera um retrabalho. Retrabalho. E até mesmo para documentar, né? Porque a documentação acelerar. É ali o braço direito do dev. Quando ele tem uma documentação bem estabelecida, com os possíveis casos de erro, caminhos, etc., ele consegue, de fato, pôr essa inteligência no robô. E eu acho que, assim, usar as ferramentas para ajudar no dia a dia. Então, como você falou, documentação, dá para a gente colocar, linkar com Task Capture, já montar ali PDD, documentação padrão. Ele já dá ali um esqueleto do RPA para o estúdio. Então, tudo isso a gente está testando e a gente viu que dá para a gente acelerar até o processo de desenvolvimento. E acho que acaba também aquelas discussões que às vezes a gente tem com a área que, não, a redução de tempo não é essa, o meu time passou a informação não correta, porque hoje quando a gente faz por entrevista é por estimativa, então eu acho que são 5 minutos que eu faço ali, média 5 minutos, então com o Task Miner ele dá lá exatamente 7 minutos para executar esse processo, 3 minutos, então acaba aquela discussão também de retorno do RPA, que às vezes gera bastante discussão também. Gera bastante ruído, exato. Show de bola. Então, de fato, aí você consegue ter um ferramental que te suporta além da tua experiência como da área de negócio e além dos seus recursos técnicos ali que compõem o COI, a tomar as decisões mais corretas, ou criar a sua lista de processos adequados ali de acordo com a estratégia da empresa, o benefício que ela traz, o impacto que ela causa na empresa como um todo. Sim. Não só simplesmente porque eu acho que pode ser uma boa automação.
coisa muito interessante de vocês, que em outras conversas eu descobri, é que vocês criaram um mascote para o COI. E por que você decidiu? Qual foi a motivação de criar essa marca, esse mascote? E qual foi o impacto que ele trouxe para a empresa e para vocês como área também, após ter esse mascote? Como é que a empresa começou a ver vocês? Eu acho que assim, né, como eu comentei, a gente começou dentro do centro de serviços, outras áreas começaram a buscar a automação, e aí no final do ano passado, por estratégia da companhia, toda a estrutura do COI, ela migrou para a área de Digital Tech, que é a antiga TI da Suzano, e ela se tornou uma área corporativa. Então hoje a gente atende a Suzano toda, não só mais o centro de serviços. E aí, quando a gente foi para uma estrutura corporativa, a gente sentiu falta de entender quem que era o COI, né? Qual que era o propósito do COI? Como que o COI ia atuar dentro da Suzano? E aí a gente foi conversamos com algumas outras empresas, tem empresa que nomeava os robozinhos com algum personagem, cada empresa tem uma característica ali de COI para nomear robô, nomear um projeto, e aí a gente falou, vamos criar uma marca, né? Vamos criar um mascote único para o COI, não um mascote para cada robozinho ou nomear um robô. Então, assim, criar uma persona ali para ser o embaixador do COI. Mas o que a gente vai criar, né? Qual que vai ser a ideia central da figura? E aí a gente fez um brainstorm com o time, a gente foi pensando qual que era o propósito do COI, o que a gente atendia. Então, como eu comentei, né, a gente tem uma estrutura de RPA, que é o carro-chefe do COI, mas a gente tem uma parte de analytics um pouco menor, a gente tem ServiceNow, que é uma plataforma de BPM ali que a gente usa para portal. E aí a gente falou um polvo, porque a gente pode englobar várias tecnologias, vários processos, a gente consegue ajudar a Suzano de várias formas. Então, junto com o time, a gente pegou e chegou num polvo. Aí a gente contratou, né, uma agência para ajudar a gente na criação, e aí veio o nome Otto. E o Otto, assim, veio do Octopus, mas acabou que a gente usa como otimizador de tarefas operacionais, que é ali a principal função do Otto. E eu acho que, assim, foi muito legal a criação do Otto, porque, assim, além do nosso time todo participar, a gente fez todo um processo de lançamento do Otto dentro da companhia, a gente fez camiseta, fez vários brindes, assim, para divulgar essa marca. Então a gente tem até alguns GIFs onde o Otto pisca, então a gente fala que o Otto seduz as pessoas, justamente para quebrar um pouco daquele estigma também de que o RPA, né, de que o robô vem para substituir um humano. E na verdade a gente não acredita nisso, né? Ele vem para tirar aquilo que é pesado e que é operacional das pessoas, para deixar as pessoas mais livres para atuarem, para aprenderem outras atividades, para conseguirem serem. Realmente, a gente tem lá o cargo de analista, por exemplo. Só que a gente tem muito analista que é digitador, ele fica ali o dia inteiro digitando um documento no sistema. Então, assim, para ele realmente ser um analista. E aí, nessa divulgação, a gente fez um concurso, né? Foi um primeiro que a gente fez, um piloto, que era o Conte com o Otto. Então, onde a gente abriu para a companhia toda trazerem ideias de automação. Foi bem legal, assim, a gente conseguiu atingir áreas da companhia, áreas bem operacionais e remotas, né? A gente tem uma operação florestal muito grande e chegaram 3, 4 ideias da florestal lá do Maranhão, por exemplo, da operação mesmo, que não era um processo de RPA, mas a gente conseguiu atingir até a florestal, né? Até a fazenda lá, teve gente que mandou ideia de melhoria de processos. Então, pra gente foi bem legal, assim, e hoje todo mundo quer uma camiseta do Otto, o pessoal gosta bastante e o pessoal reconhece, fala, o pessoal do Otto, o pessoal do COI. A gente tá, assim, divulgando bastante, e agora o próximo passo a gente deve lançar aí Pergunte pro Otto, buscando em breve fazer um chatbot, então tornar realmente o Otto uma persona ali. Então, assim, tiver alguma dúvida, alguns processos da Suzano, a gente ter assim, a capacidade de responder. Não só dar uma cara, mas agora uma voz para ele também. Exato. Muito legal. Vai falar. Então, realmente ampliou drasticamente o alcance do COI quando vocês personificaram ele com o Otto. E uma coisa que você comentou, que eu acho muito legal, é bem essa questão. O fato dele ser um polvo e ser carismático, né, piscar,
ele quebra bastante essa barreira inicial para algumas pessoas de como, isso é uma tecnologia que vai me fazer mal, que pode atrapalhar meu trabalho. Principalmente numa empresa como a Suzano, você falou centenária, tem diversos perfis de funcionários e pessoas e áreas. Então, vão ter áreas que são mais receptivas à tecnologia, vão ter áreas que vão ser mais ressabiadas, assim, né? Vão olhar com uma certa suspeita, mas devido ao Otto ser extremamente carismático, você consegue já quebrar um pouco dessa barreira, né? Como você disse no teu evento, obteve ideias, né, sugestões de melhorias de áreas que nem se imaginaria que participariam. Exato. Mas a marca como um todo trouxe um interesse também das pessoas de falar, mas o que é esse povo? Deixa eu entender isso. E a gente fez bastante material de divulgação, os backgrounds, a gente tem várias cores, em vários formatos, igual tem ele fazendo o coração, que é esse que tá aqui, mas a gente tem outros, então, dependendo do evento, a gente muda ali o Otto. Então tem até uma pessoa do time que vai casar, a gente já tá fazendo o Otto vestidinho de noivo. Ah, sério? É. Que legal. Sim. A gente já faz, a gente já tem ele de chapeuzinho de festa junina, a gente vai fazer ele de Papai Noel. Então, pra justamente a gente conseguir ir atingindo ali as épocas, né, festivas do ano e também mantendo ele vivo ali também, né? Não adianta você também criar e não manter a rotatividade de divulgação dele ali, né? Sim, senão se perde, virar um material isolado. Bem legal. E uma das coisas que eu queria te perguntar é quais seriam os próximos passos, mas você já meio que deu um spoiler, então é dar essa voz pro Otto, permitir que as pessoas peçam a ajuda do Otto de uma maneira mais direta, mas além disso tem mais planos? O que vocês vislumbram agora com esse impacto do Otto na empresa como um todo? Eu acho que pro ano que vem a gente quer fazer uma segunda versão do Conte com o Otto. Eu acho que as pessoas têm pedido bastante para fazer uma segunda versão do concurso, para tornar ele anual, semestral, que o pessoal gostou, porque a gente premiou ali os 5 primeiros, né? A gente decidiu fazer os 5 primeiros colocados, mas foram a 76, acho. E a gente tentou ali, de alguma maneira, direcionar essas 70 automações, processos, né? Não eram todas automações de alguma maneira. Então, às vezes a gente viu que alguns podia ser uma melhoria de processo, alguns era uma melhoria no nosso RP, não era um RPA que ia resolver. Então, a gente tentou dar um caminho para as pessoas. Então, assim, as pessoas se sentiram ouvidas, se sentiram acolhidas. Então, acho que para a marca, assim, é justamente a gente fazer o chatbot ali para o Otto ter essa voz. A gente tá aí correndo para fazer um segundo concurso ali no primeiro trimestre e acho que linkar cada vez mais a tudo que a gente faz, né? Então a gente fazendo aí os projetos de task mining, que a gente está bem animado aí de seguir com isso, a gente sempre colocar a marca do Otto ali e ir criando essa... A gente quer tipo uma consultoria interna de processos ali e aí sempre o carro-chefe ali, o Otto. Fantástico. Tanto que, assim, os nossos e-mails internos, grupos de e-mail, é Otto_COI. Então, a gente antes era COI, @Suzano, a gente mudou para Otto, quando a gente criou o Otto. Então, a gente mudou até a forma de comunicação. Então, os nossos materiais, quer falar com o COI, a pessoa manda um e-mail para o Otto@COI. Aí cai para o time inteiro ali, a gente que responde. Mas as formas de comunicação a gente focou bastante, como se a pessoa estivesse falando com o Otto mesmo. Legal. Sabe o que eu pensei agora? Que falta um Otto fazendo sinal de rock and roll. Rock, é verdade. Pra falar que ele é do rock. Faz o coraçãozinho ali, eu vou fazer o rock. Vai ficar fantástico. Não esqueçam de fazer esse. Vou falar pro pessoal fazer. E nesse processo todo, Ana, desde quando começou, vocês terem lá iniciado no CSC e agora abrangir a empresa como um todo, o que você considera assim que quais foram os seus maiores aprendizados desse processo todo? Algo que você traria, se a Ana hoje pudesse falar com a Ana lá atrás, o que seriam as coisas que você olha, você se liga nisso, que vai fazer toda a diferença? Eu acho que é muito a parte de controle, então acho que você realmente medir o resultado que você está tendo com o RPA e versus se realmente ele está atingindo aquilo que era proposto ou não, e se não está, por quê? Eu acho que
No ano passado a gente focou muito em entrega, a gente não fez uma divulgação que nem a gente fez aqui com o Otto. Então a gente entregou bastante, só que muita gente dentro da empresa não conhecia. Nosso time, como a gente estava muito dentro do centro de serviços, a gente estava muito ali, vamos dizer, regionalizado ali, então faltou ali o marketing, geralmente, para as áreas conhecerem o nosso trabalho, que muitas vezes a gente ia descobrir depois que tinham ido fora buscar uma consultoria para fazer um projeto. Chegaram vários projetos para a gente que tentaram fazer com consultoria externa, não deu certo, e aí veio para dentro do COI e a gente conseguiu fazer. Só que aí, querendo ou não, é tempo perdido e dinheiro perdido da companhia que poderia ter sido evitado. Então eu acho que essa parte de divulgação eu teria feito diferente desde o início. E eu acho que a gente vem evoluindo agora nessa questão do task mining, mapeamento. Eu acho que a gente focou bastante na entrega, na qualidade das entregas, a gente sempre ajudou muito as áreas ali em mapeamento, tanto que o meu time, o ano passado, 10 pessoas do meu time são Green Belt, eles fizeram a certificação em Green Belt justamente para ter skill de processos, mas eu acho que a gente ainda tem alguns gaps em discovery, então até por isso que a gente está apostando aí em task capture, em task mining, para melhorar a qualidade do discovery. E eu acho que assim, como estratégia, o ano passado, né, como a gente veio uma equipe nova, a maioria vieram da área de negócio, de dentro da Suzano mesmo. Alguns vieram de área de tecnologia, mas a minoria. E a gente formou as pessoas dentro da Suzano, usando a academia, da própria UiPath e outros treinamentos, como eu falei do Seis Sigma. E aí, assim, eu acho que as pessoas não... Como que eu posso dizer? O meu time veio de área de negócio, a gente estava formando aqui dentro, mas eles não tinham, às vezes, o background geral de processos ali para criticar alguns tipos de projeto. Então, tem alguns robôs que a gente fez e depois a gente até reformulou o robô porque a gente viu que o processo não estava legal e que a gente poderia ter feito de uma forma diferente, né? Então, até por isso que a gente está apostando na ferramenta mesmo de mapeamento, para ajudar no mapeamento, na gravação do processo, né? De você ter evidências ali, fatos e dados. Hoje a gente faz robô baseado numa entrevista, no que contam pra gente. E a gente quer fazer agora baseado em fatos e dados, que a gente consegue isso com a ferramenta de Task Mining. Então, você tem fatos, dados, telas, o processo como ele é mesmo na vida real, né? Então, eu teria utilizado uma ferramenta de descoberta antes do que a gente agora com quase 2 anos de COI. Acho que tem as questões de maturidade de time também, mas eu teria colocado isso antes, assim. Bem legal. E esse é um ponto importante, de você ter condições de tomar uma decisão pautada em informação real, não em achismo. Eu já trabalhei desenvolvendo também, que essa é a coisa que eu mais temia na vida, é quando a área de negócio me mandava um vídeo de 1h30, 2 horas do processo, fala, vê aí o processo e vê como Você automatiza. Ou pior, porque esse tipo de abordagem, como você comentou na questão da entrevista, além de ser horrível de se interpretar e de se estruturar, isso não vem numa documentação, ela é uma execução única. Então você não vê todos os possíveis caminhos. Ah, tá, todo dia eu executo exatamente assim? Ah, não, de terça-feira tem mais não sei o que eu executo de outra forma. Exato. Né? O Arthur, que é o sênior, ele faz de outra forma completamente diferente do que... Ele faz em 2 minutos. O Arthur Júnior. Exato. Então, quando você tem uma ferramenta, você capta isso tudo. E aí, de fato, você consegue dizer, olha, existem várias formas de executar essa tarefa. Essa tarefa foi executada aqui por essa pessoa dessa forma. Olha, levou 2 minutos. Então, possivelmente esse é o caminho que o robô deverá fazer também. E talvez a gente possa otimizar ainda mais, porque uma das grandes vantagens do RPA, ele é um software. Então, além de imitar uma pessoa executando uma tarefa, interagindo com interfaces, ele é um software, ele pode fazer coisas que pessoas não fazem, usar APIs, usar integrações, etc. Então, você otimiza ainda mais, bem interessante. Não, legal, esse ponto são ensinamentos... de interação, né, que você trouxe, a gente
no início a gente não utilizava muito por não conhecer, e hoje a gente, assim, primeira pergunta que a gente faz, tem uma API, tem uma BAP, tem alguma forma, dá para fazer por HTTP request, a gente sempre tenta o caminho de não mapear a tela, porque acho que a assertividade ali, o tempo do desenvolvimento e da execução é muito menor ali. A gente tem um ganho de recurso muito bom ali, assim. A gente também foi aprendendo isso ao longo do caminho. Não, e uma coisa interessante que você comentou, que eu lembrei agora, a sua equipe estava formada com o Yellow Belt, mas mesmo assim eles muitas das vezes não conseguiram questionar ou incentivar que a área de negócio mostrasse as informações adequadas, para até entender se eles deveriam otimizar primeiro esse processo, cortando ali algumas etapas que talvez não fossem necessárias, para daí isso de fato virar um projeto. Isso é fundamental, acho que é uma das, assim, obrigações do ROC, do COI. E aí você, de novo, ter uma ferramenta que te apoia nisso, já que muitas das vezes você não vai ter a experiência, é importante. Exato. Ana, muito legal, o papo tá fantástico, mas eu não quero te segurar pro resto da vida. Se deixar, a gente fica aqui mais 3 horas. É gostoso falar. Para finalizar, eu queria te pedir uma frase que te guia. Eu acho que, assim, uma frase que as pessoas me conhecem aqui na Suzano, né, e o time também está acostumado, que, assim, quando a gente tem um desafio, tem um processo ali, tem lá, como eu falei, tem 17 robôs para entregar e dá erro em alguma coisa, eu sempre falo, bora pro choque. Mas não é pra briga, né? Às vezes as pessoas falam, bora pro choque, parece que eu tô indo brigar, mas tipo, vamos pra luta. Esse desafio, a gente tá com ele hoje, e eu acho que uma coisa muito legal do nosso time aqui é que quando um tem um problema, 10 levantam a mão pra ajudar. Porque, assim, a vontade deles aprenderem, muitas vezes eles não sabem a resposta, mas a vontade de aprender é tão grande que eles embarcam junto com quem tá com problema, todo mundo vai procurando alguma resposta, buscando com um conhecido, com um amigo, na internet, buscando recursos para se ajudar. Então, assim, o bora pro choque é nesse sentido, assim, não é uma frase motivacional, mas é assim, o time já tá acostumado, a galera até fez caneca para mim com o bora pro choque. Que legal. Porque, assim, é um bora pro choque, mas não é pra briga, vamos vencer aquele desafio e vamos pro próximo, porque desafio a gente vai encontrar todo dia. E, assim, o time é muito, muito unido, então, assim, se um tem um problema, a gente vai ali, quem consegue ajudar, um ajuda o outro. E, assim, eu acho que uma coisa que é legal do nosso time, você já conheceu algumas pessoas, mas a gente tem um time jovem, a gente busca muitas pessoas que estão em transição de carreira para a área e querem trabalhar com RPA. Pra você ter ideia, dentro do meu time tem uma pessoa formada em moda. Só que ela tá fazendo robô. Ela é formada em moda, ela fez Data Science como um MBA e resolveu migrar de carreira e ela tá fazendo RPA. Tem advogada, tem eu que sou contadora, tem de tudo um pouco. Tem um que é bacharel em química e mestrado em física, ele era professor, e estão tudo fazendo robô, fazendo ali processo e aprendendo. Então a gente busca pessoas que no mercado que estão migrando totalmente de carreira, então a gente busca muito skill, assim, comportamental, pessoa que quer aprender, que quer ajudar, que tem aquele perfil de não desistir, de resiliência. Porque a gente sabe que os desafios, né, numa empresa, seja o tamanho dela, toda empresa tem as suas dores e tem os seus desafios. Então, a gente ensina mesmo as pessoas, e o legal é que, assim, lá atrás, né, como eu comentei, as pessoas do meu time foram formadas junto com o COI. E aí, hoje, eles são mentores desses jovens que a gente captura, né, jovens e não tão jovens, porque a gente também traz pessoas de gerações. Então, eu tenho pessoas no meu time hoje que têm mais de 50 anos e trabalham com uma pessoa que tem 21. Legal. E isso é legal porque você consegue trazer um equilíbrio de maturidade dentro do time também. Eu acho que tem experiências de vida diferentes dentro do time, então a gente busca muito isso. E aí o legal é que agora sim, eu formo mentores, as pessoas dão a mentoria e isso cria um clima ali de
de compartilhar conhecimento mesmo, de estar junto, todo mundo ali se ajudando. Então todo mundo entra na daily 8 e pouco da manhã, e se um tem um problema, todo mundo tá ali para ajudar. E eu falo, né, sempre para eles, eu acho que a gente recebeu a missão de criar o COI lá atrás, a gente recebeu esse conhecimento, alguém veio, sentou e parou para ensinar a gente, para ajudar a gente, e agora a gente tem que retribuir isso, de passar para as pessoas também. Eu acho que tem muita gente querendo aprender, tem muita gente boa no mercado, que às vezes falta só uma oportunidade. Falo que a gente tem que retribuir aquilo que a gente recebe. Acho que aproveitando, estão com vagas abertas? Tô com uma vaga de analista sênior. Legal. Então, já sabendo qual que é o perfil que a Ana está procurando, pessoal, assim, saiba, se você tiver esse fogo nos olhos, essa vontade de ir pro choque, bora pro se choque. inscreva. Bora pro choque. Pra vaga. Devo lançar em breve aí a vaga. Ah, ainda não está disponível? Não está disponível, ainda não. Então, fiquem atentos. As próximas semanas. Show de bola. Me adicionem lá no LinkedIn e a gente vai conversando. De novamente, Ana, muito obrigado pela oportunidade, pelo papo. Esse é o primeiro episódio da temporada. Eu queria trazer essa história de sucesso, que é a Ana com a Suzano. Realmente mostrar que o além da tecnologia, eles são usuários da plataforma da UiPath, já heavy users, tem diversos elementos da plataforma, mas mostrar um pouco o lado da importância também de ter uma estratégia na empresa, de ter o apoio. Então, como vocês viram, a importância do marketing interno para o sucesso do programa e etc. Então, novamente, muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Fiquem ligados para os próximos. Valeu.